Eu me chamo Henrique Valadares, eu sou historiador e arqueólogo, sou formado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou mestre e doutor em Arqueologia pela USP, pela Universidade de São Paulo, e sou pós-doutorando pela Unesp de Presidente Prudente. Uma das minhas áreas de atuação dentro da pesquisa histórica e arqueológica é a história da hanseníase, né? Principalmente aqui regional, no Brasil, e eu tive a honra, né, e o privilégio de ser convidado para fazer parte, junto com outros autores, de ingressar esse livro. Um dos pontos da relevância que eu quis colocar, junto com os outros autores, é a história da hanseníase enquanto um problema patológico, enquanto uma doença, na história das doenças, e também como um problema social. O capítulo ele é bem resumido, considerando a vastidão do tema, do assunto, né? São inúmeros artigos, inúmeras publicações, livros. Mas aqui eu fiz um resumo, eu vou resumir mais ainda nesse vídeo, do que foi pesquisado e elaborado uma síntese. Então, são elementos retirados da paleogenética, né, dos estudos do genoma antigo, do sequenciamento do genoma do Mycobacterium leprae, estudos dos vestígios arqueológicos, né, dos esqueletos, onde se encontram sinais da doença, e da própria história, né, da própria historiografia, que a historiografia trata, né? O que é interessante se colocar é que esses três estudos, aqui eu estou apresentando um metadado, né? São uma meta-análise de tudo que se colocou. E a gente vai apresentar um pouco, ainda mais nesse mês importante do Janeiro Roxo, um pouco do que se pensava antes, do que se segue hoje, de mais atualizado, e do que se tinha. Então, vamos começar com a história da doença, né? A primeira hipótese formulada, aí, né, antes do maior desenvolvimento da pesquisa científica, acadêmica, era de que a doença teria vindo depois da campanha militar de Alexandre Magno, da Macedônia, depois que ele havia conquistado a Pérsia e chegado à Índia, isso no século 4 antes de Cristo, no ano 300 e pouco antes de Cristo. Depois que ele voltou, porque se considerava a origem da doença dentro do subcontinente indiano. No entanto, novos dados da arqueologia e da paleogenética, estudos de DNA antigo, apresentam questionamentos sobre essa origem da Mycobacteria leprae, né? Sobre a patologia. Então, qual é o primeiro elemento, né? O quão antigo é a doença? A gente sabe que ela tem mais de 10 mil anos, né? Por que que a gente sabe? A partir do sequenciamento genético do genoma da Mycobacteria leprae, apresentou um quadro, apesar de ser muito amplo, mas coloca um pouco de antiguidade, entre 10 mil a 120 mil anos. Isso seria na idade da na chamada, mais comumente na era do gelo, né? Quando, na época em que andavam mamutes, mastodontes, né? Esse período assim, dos grandes animais, preguiças, tigres-dentes de sabre. E eles teriam e a doença ela teria o foco, ainda não é preciso o seu foco, né, de origem. Então, ela estaria entre aproximadamente a Ásia Central e o leste da África. Então, ampliou-se um pouco ainda, né? Eu acredito que com avançados estudos e com o desenvolvimento da paleogenética e dos estudos de DNA antigo, se alcançará um pouco mais de precisão ao passar dos anos, né? Assim,
É o que se tem. Agora, em relação à arqueologia, que estuda basicamente os objetos materiais, os vestígios materiais da história, ou seja, o que que a arqueologia ela vai observar enquanto contribuição? Os esqueletos, né? Por que que a arqueologia ela também questiona a origem delas sendo da Índia, porque se foi encontrado esqueletos na Hungria de 3.600 anos antes de Cristo, né? O que não exclui a Índia também de uma antiguidade da doença. Seria em torno de 2.000 antes de Cristo, ou seja, uma com mais de 5.000 anos, outra com mais de 4.000 anos. E também na Europa, em torno de 400 e 300 antes de Cristo, entre as tribos celtas, também se encontrou vestígios esqueletais com marcas da hanseníase. O que que se pode dizer desses relatos, né? De que a doença ela surge não no momento ela de uma densidade demográfica muito baixa em relação ao que se tem hoje, né? E em sociedades essencialmente ou caçadoras-coletoras ou pescadoras-coletoras e ainda não foi encontrado nenhum vestígio, isso é só pelo sequenciamento de genoma, mas se sabe que ela já existia neste mundo pré-histórico, né, no período aí do Paleolítico, do Velho Mundo. E na história há muitos relatos do Egito, mesmo no Velho Testamento, só que a hanseníase, antigamente chamada como lepra, de onde também se carrega um grande estigma, não é muito preciso a sua definição. Então, é mais como mácula da pele, né, com problemas epidérmicos graves. É, o que a gente pode dizer é que a doença ela se torna muito mais incipiente a partir de 6.000 anos atrás, quando em todo o mundo começa a haver um aumento demográfico significativo, e principalmente a partir das revoluções urbanas e agrícolas. Porque a partir daí começa a haver uma densidade demográfica maior e uma concentração também demográfica com o advento das cidades antigas, né? E com isso, talvez a precariedade dessas condições, a hanseníase ela tem aparecido com maior incidência dentro do vestígio arqueológico. Então, com essas questões, a gente tem isso de certo. E a partir de 6.000 anos, os dados eles começam a ficar a partir das grandes cidades. Antes ela devia ser muito incipiente, e com o aumento das grandes cidades, a gente tem que lembrar que também há uma intensa circulação de pessoas, relações comerciais, a formação começa a haver a formação dos impérios, das cidades-estados. Então, com isso, vem também uma contradição, que é você ficar mais à mercê de diversas outras patologias, de diversas outras doenças. Quando a gente trata a presença dela no nosso continente americano, a gente não tem vestígios claros dentro da historiografia de que havia a hanseníase nas Américas. Há alguns relatos durante a conquista do México pelos espanhóis de que seria hanseníase, mas elas podem muito bem ser confundidas com... Esse é o problema dos antigos relatos escritos, né? Porque a hanseníase, há descrições muito genéricas, elas poderiam ser confundidas com outras patologias epidêmicas, por exemplo, como leishmaniose, que é o que se acha. O que a gente tem certeza é que havia leishmaniose nas Américas, no período pré-colombiano, né? A gente tem vestígios ósseos até, e vestígios de múmias naturais, inclusive no próprio Brasil. Então, a hanseníase, ela, nas Américas, ela chega através dos europeus, e no Brasil, o primeiro registro
que se tem é, é em 1600. Né? Não há dados arqueológicos para o continente americano, só esses relatos históricos. Em 1600, você encontra na cidade do Rio de Janeiro o primeiro vestígio, e a partir de 1640, entre 1640 e 1888, começa a se estabelecer os primeiros sanatórios. Eu acho que eram em torno de 14, agora eu não me lembro mais. Mas a presença dessa doença, ela vem mais provavelmente de Portugal, e há uma segunda opção, ou ao mesmo tempo, das levas de escravos africanos para o Brasil, que na África também havia hanseníase. Então, mas em Portugal, quando teria sido o primeiro registro, né? Só para a gente ter uma ideia. O primeiro registro é do ano 1 depois de Cristo, e a formação dos primeiros sanatórios são de, de 1107 depois de Cristo, né? Na Europa, o grande alastramento, a grande epidemia da doença, ela ocorre na Idade Média, onde ela é muito forte, né, na história da Europa. E, o que é um caso interessante, que ela começa a desaparecer da Europa quando ela chega nas Américas, só se mantendo nas regiões mais ao norte, né, como a Península Escandinava, principalmente na Noruega. É, por que que a gente acha que houve um desaparecimento da Europa, né? É um outro dado interessante. Um deles seria as melhores condições de vida com o fim da Idade Média, com o avanço, né, de tecnologias, com o mercantilismo. No final da Idade Média, a gente encontra também uma questão ambiental, que é uma pequena era do gelo, o frio, né, que ocorre entre 1279 a 1300, posso estar errado a data, tá? Ocorre uma pequena era do gelo, um esfriamento da Europa. E também a seleção natural, né? Então, as pessoas acometidas pela Hanseníase durante muitos séculos começam a ter uma seleção genética e uma maior imunidade, né, populacional, uma imunidade demográfica. E como eu disse, com exceção da Noruega, é apenas na Europa é o que se tinha. O que é interessante se mencionar junto a isso, falando como a gente havia citado em Portugal, que o primeiro incidente de hanseníase é na data do século I depois de Cristo, e o primeiro sanatório de isolamento acontece no século em 1107, mais ou menos. A gente marca que é uma história, apesar de já haverem sanatórios no século V na Europa, o primeiro acho que surgiu na França, que não me fale, é que não havia, e agora eu vou entrar numa outra questão importante da história da Hanseníase, não havia uma estigmatização forte, né? Não havia, as pessoas afetadas pela Hanseníase, apesar de haver ali a estigma da mácula divina, né? Isso em todas as religiões, as pessoas conviviam bem, relativamente bem com quem era afetado pela doença. Só a partir do século X é que essa situação muda, e que é o que marca em Portugal o seu primeiro sanatório também, né? A partir do século X que a gente tem isso. Então, a história da hanseníase, ela não é história apenas meramente de uma doença que vinha com uma punição divina, né? Ela vem com estigma pesado. Primeiramente, como eu havia citado, como um estigma, e em segundo, com o desenvolvimento das ciências, quando ela passa, quando as doenças passam gradativamente a sair da mão da religião e ir para
os consultórios médicos, para os hospitais e para as ciências médicas, ela passa por um outro tipo de estigmatização, que é o da eugenia. Então, antes era uma punição divina, ou algum pecado, ou algum desagrado com algum Deus, isso em diversas religiões. Ela passa a ser a um processo no século XIX, que era uma má formação genética. Então, essas pessoas elas passavam por outro tipo de estigma, né, de genes inferiores. Eugenia quer dizer bons genes. Então, havia uma política estatal, uma política social de isolar essas pessoas, aí motivado por outras razões também de estigmatização. A descoberta da hanseníase como um bacilo, a Mycobacteria leprae, ocorreu em 1868, né, pelo médico Dr. Amauer Hansen, o que é um marco importante porque dá uma materialidade e tira especulações de má formação genética e mesmo da base para esse discurso, apesar da descoberta do bacilo ter sido feita na segunda metade do século XIX, isso não eximiu ainda, como até hoje, né, existe o estigma de pessoas acometidas com a doença. Mas foi um marco importante a descoberta do que era de fato, né, a Mycobacteria leprae, né, um bacilo. E a partir disso, por exemplo, no Brasil, entre 1640 e 1883, há muitas ações particulares de cada província tinha uma legislação, cada capitania tinha uma legislação, então se formava sanatórios, muitas pessoas ainda não havia obrigatoriedade da internação compulsória, mas geralmente elas eram isoladas, mas havia um grande estigma, né? Uma grande carga sobre essas pessoas. E a partir da década de 30 começa-se a haver uma política centralizada em torno do Estado, né? Isso aí a gente conclui com a Revolução de 30, com o início da Era Vargas, com o Ministério da Educação e da Saúde Pública, que pensa em uma ação geral. Então, todos os estados, unidades da federação, passam a ter hospitais colônias, ou a maioria deles, e a partir de 1935, no Brasil, tem as internações compulsórias, né? A situação começa a mudar. Tem um outro marco interessante, que na década de 1940 se descobre a introdução da sulfono, né, a monoterapia, que parava o avanço da doença. Então, isso gerou grandes esperanças para a cura da hanseníase. Mas, ainda assim, a internação compulsória, ela continua, né, e ainda assim o estigma. A partir de 1964, isso numa escala mundial, o bacilo ele começa a ter resistência natural pela seleção natural, e em 1977 é feito a polioquimioterapia, né, e aí você tem de fato a cura clínica, com a injeção de 3 medicamentos ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, a hanseníase, ela ainda manteve, isso que ela não acompanha, o preconceito, ele não acompanha, o fim da estigmatização não acompanha o desenvolvimento científico, né? Ainda a estigma, ela é tratada. Então, no Brasil, a, a internação compulsória ela vai continuar, é, mesmo a partir disso, e, e, a partir, e a partir dessas condições, mesmo assim, em diversos países, por exemplo, como a Índia, há centenas de leis ainda segregacionistas, né? No Brasil, a situação ela é um pouco melhor do ponto de vista legal, por conta na década de 70, né, pelo dermatologista brasileiro Abraham Rothberg, que ele vai definir a lepra estigma e, e começa uma luta de combate, né, ao termo
né, que similar à lepra, ela carrega uma carga de estigma muito pesada, da mesma maneira que o foi a AIDS como o câncer dos gays, né, como uma doença dos gays. Então começa-se essa luta. E em 95, por um decreto e graças aos movimentos sociais, como o movimento Mohan, né, e o movimento de vários médicos sanitaristas, dermatologistas, houve a proibição do uso em documentos oficiais e também há uma luta dentro da própria da historiografia da doença de tentar erradicar pelo menos o nome, né, para amenizar um pouco os processos de estigma. Então, em resumo, o que eu quis dizer aqui e apresentar, a bibliografia ela é muito mais importante no meu capítulo do que o próprio texto, que ele só indica, mas pelo menos ele fornece elementos para que as pessoas possam pesquisar, né, nas referências desses livros, tanto da arqueologia, da história e da paleogenética, e despertar um interesse e saber um pouco sobre a história dessa doença que no Brasil ainda tem muita incidência, só perdendo para a Índia, né? Mais uma vez eu agradeço a todos e por me ouvirem, né? E fica aí mais a sugestão de leitura. Muito obrigado.